O portal do inferno era aberto às 6 horas da manhã. Eu deitava antes das 10 da manhã, era a minha entrada ao inferno. Porém, o portal era aberto às 6. Eu deitava de bruços sob esse tapete, comandos específicos e oração e clamor. Depois, o meu espírito saía do corpo e eu adentrava ao abismo com 2 anjos que desciam do céu e me acompanhavam ao abismo. Eu não andava no inferno para qualquer lugar que eu queria. Eu só ia para locais específicos aonde os anjos me direcionavam aí. Estão me entendendo, querido? Amém. Amém. E ali fomos ao primeiro local. Chegamos no local, você está vendo esse copo? Ele tem agora 2 metros de altura e a sua boca, a abertura, 1,5 de diâmetro aproximadamente. Uma boca grande, como um camburão fundo cavado ao chão. Um buraco cavado ao chão, de aproximadamente 2 metros de altura. À medida em que nós começamos a cair, eu e os anjos, pela garganta, eu podia observar a parede da garganta. Tinham buracos ali como crateras, cavado em rocha, como se fosse uma rocha, só que era uma coisa de lodo que fedia bastante, enegrecida. Ali haviam demônios que estavam acorrentados nos pés, e eles tentavam nos alcançar com seus uivos e gemidos, mas não conseguiam por causa das correntes. Chegamos no que seria o chão do inferno. Eu vi um local literalmente escuro e sombrio, frio. A Bíblia diz que o inferno é quente, sim. À medida em que nós começávamos a andar com os anjos, eu pude observar que o som daquele local estava se abrindo. E eu comecei a ouvir milhares de vozes humanas gritando de dores. À medida em que nós caminhávamos, o som aumentava e as vozes se embaçavam entre si, como milhares de vozes humanas. Em gritos de horror o tempo inteiro. Não dava para identificar se era homem, se era mulher, se era criança, nada. Quanto mais nós andávamos, a claridade começou a se abrir e eu comecei a ver esses copos com fogo, buracos em diversos lugares, saindo diversos fogos que iluminavam o inferno. Chegamos no que seria o primeiro buraco, aonde o anjo me levava. O Senhor me disse: você vai ver eles, você vai ouvi-los e vai anotar os lamentos, motivos pelos quais as pessoas estão no inferno, porque você vai relatar cada vale as pessoas que estão na terra. Quando chegamos nesse local, ele não me falou nada a respeito de que eles me veriam. Ele não me disse nada a esse respeito. Chegamos, quando eu olhei, eu vi uma alma pegando fogo. Mas era um fogo tão violento que ela não parava no fogo. É como se a pessoa estivesse sendo eletrificada em 220 volts, direto. Ela se debatia de um lado para o outro do buraco, porque ela não conseguia sair. Quando eu olhei, era uma senhora. Ela olhava para mim, com as mãos suspensas, ela começou a dizer: minha filha, me ajude a chamar Maria, José ou João, porque quando eu estava na terra eu passei a vida inteira servindo a eles, só que um dia eu morri e eu vim para cá. E agora Maria não me ouve mais. Me ajude a gritar por ela, quem sabe ela não me tire daqui. E aí ela começou a gritar. Quando eu olhava aquela alma falando comigo, eu entrei em desespero. Você estava com medo? Não. Eu estava desesperada. Se tiver uma palavra pior para descrever o terror daquele local, eu me enquadro nela. Eu era uma pessoa fria devido ao satanismo. Eu via traficantes se degladiando entre si. O diabo havia trabalhado comigo em níveis de esquartejamento, aonde eu fazia um processo de esquartejamento numa pessoa. Se o hospital dela ficasse a 15 minutos, eu perfurava ela em 5 pontos estratégicos e ela pegava hemorragia tanto interna quanto externa. Então, para mim chegar no nível de terror tão grande, querido, é porque Deus tratou comigo. Porque nem chorar eu conseguia.
Mas naquele local, pastor, eu pude identificar o que significa a palavra covarde. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o céu. Por que covarde, pastora? Porque, querido, só nós somos corajosos de estarmos no meio da Babilônia, dizendo não ao pecado todos os dias. E quando o mundo nos mostra que há motivos para estarmos junto com eles, nós estamos na casa de Deus, glorificando a Ele, porque Ele é Senhor. Porque nós entendemos que essa pátria não é nossa, que esse mundo não é nosso. Estamos como forasteiros, sim, para saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Deixa eu fazer você entender uma coisa, irmão. Muitos não acreditam no inferno. Existem coisas na vida que Deus colocou como parâmetros que ninguém vai poder mudar o curso da história. Você está me entendendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um homem cego. O homem nasceu cego, nunca viu a luz do dia, mas você diz a ele: olha, Deus constituiu 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. E ele diz: eu não acredito, eu não posso acreditar, porque tudo que eu vi na minha vida inteira foi escuridão. Então eu não posso acreditar que o sol existe. Mesmo que você coloque essa pessoa ao sol, ele vai dizer que você colocou algo que aquecesse o corpo dele, para dizer que aquilo era o sol, porque ele não crê. Está me entendendo? Agora eu vou dizer uma coisa: mesmo ele não crendo, isso vai mudar o curso da história? Todos os dias o sol vai nascer durante 12 horas, e todos os dias o raiar da noite virá. O cair da noite virá durante 12 horas. E ninguém vai poder mudar isso. O que significa isso, pastora? Você é eterno. Você querendo ou não, você é eterno. E ninguém vai mudar isso. Mas muitos ímpios estão do lado de fora, dizendo: não se preocupe com a eternidade, porque vamos renascer de novo. Não, irá começar um ciclo da eternidade na sua vida que nunca vai apagar. E ele independe de circunstância. Um dia, quando você fechar os teus olhos na terra, você irá abrir em frações de segundos no local em que você decidiu viver eternamente. O papai não decidiu por você, a mamãe não decidiu por você, o irmão, a mulher, o esposo, ninguém decidiu por você. Você decidiu viver eternamente no local em que você abrir os teus olhos eternamente. Quando a morte vier te buscar, você não irá passar minutos, nenhum minuto, 60 segundos não irá passar. Fechou os olhos na terra, você vai abrir no local em que você decidiu viver eternamente. E isso é muito sério. Biblicamente é real? Claro que é real. Jesus, quando estava com um ladrão na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, é hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A realidade daquela alma no inferno. Eu quero que a senhora me prove que as pessoas que morrem vão ao inferno. Eles ouvem, veem, falam, sentem, lembram, nítido e claro, tudo que passaram na terra. Também é bíblico, porque a Bíblia diz assim: que Jesus foi o único justo que passou sobre a terra, do qual não houve pecado. Por isso foi aceito o sacrifício da cruz. Amém? Então sabemos que o mentiroso, ele não é. A palavra dita por ele mesmo em Lucas 16, diz assim: que existia 2 homens que passaram pela terra. O nome da história verídica é intitulada O Rico e o Lázaro. Jesus conta a história dos 2 homens. No meio de Lucas 16 ele diz: os 2 morreram, um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão. O que era seio de Abraão? Era um local de descanso a todas as almas que seguiam as leis de Deus, porque então só veio existir o paraíso quando Jesus nasceu e morreu. Porque quando ele falou ao ladrão, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali, o homem que morreu, a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Portanto não há purgatório. Purgatório foi criado para que os homens então, quando morressem, eles fossem purgados por 7 dias, por 1 ano, fazendo missas que viessem purgar
a sua morte. Então ele ia cair em si, no local em que ele estava, e decidir que ele tinha que aceitar a Cristo, ou então pedir a intercessão a Maria, para que Maria falasse com seu filho e ele tivesse misericórdia do ser humano e subisse com ele ao céu. Portanto, isso não existe, porque a Bíblia diz que, Atos 4, versículo 12, não é dado nenhum nome sobre os homens na terra, pelo qual importa que você seja salvo, apenas o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é dado nenhum nome sobre os homens na terra, pelo qual importa que você seja salvo, apenas o nome de Jesus. Nenhum outro é dado. Eu questionava o anjo, dizendo ao anjo: anjo, ajude a tirar esta mulher daí, pelo amor de Deus. Ele disse: só Jesus, Ele é Senhor dos senhores, e Ele é o Rei dos reis. A Ele toda honra, a Ele todo poder, a Ele todo louvor, a Ele toda majestade. Não é que Maria não estava mais ouvindo aquela mulher no inferno, é que Maria deixou de ouvir há mais de 2000 anos atrás, porque ela atendeu ao chamado de Deus para ser a mãe do Messias. Pastor Mário foi convocado por Deus com um chamado para ser pastor de ovelhas, e ele está comissionando seu chamado, está aqui firmado no seu chamado, para então que Deus venha tirá-lo daqui como a sua missão. Você está me entendendo? Maria foi chamada para ser a mãe do Messias, e ela está no paraíso porque ela atendeu ao chamado do Senhor para ser a mãe do Messias. Mas ela escreveu um cântico dizendo: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Aplauda Jesus por isso, porque ela entendeu que ela tinha um chamado e ela cumpriu o seu chamado na terra. Voltando ao rico que estava no inferno, a Bíblia diz: morreu os dois, um foi para o inferno, o outro foi para o seio de Abraão. Do inferno, a Bíblia diz que o rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão, e ele começou a indagar dizendo: pai Abraão, deixe que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Abraão disse: nem o que está aqui, falando de céu e inferno, pode passar para aí, e nem o que está aí pode passar para cá, porque há um abismo intransponível. E ele dizia: pai Abraão, deixe-me nascer dos mortos e falar com meus 5 irmãos que estão na terra, porque eles precisam saber que esse lugar é real. Talvez se eu estiver dentre os mortos, eles irão crer que o inferno existe e não virão para cá. Abraão disse a ele: eles têm as leis e os profetas, se eles quiserem que eles ouçam eles. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que o homem que estava no inferno, ele via, amém? A Bíblia diz que o homem que estava no inferno queria uma gota de água para aliviar a sua tormenta. Vamos ser realistas com a gota de água? Uma gota de água não mata a nossa sede física, mas a tortura inimaginável que aquele homem sofria na eternidade era tão grande que ele achava que uma gota seria o suficiente para aliviar a sua dor. E ele chamava Abraão de pai. Ele era um desviado. Daqui a pouco eu vou falar das classes de desviado, porque ninguém chama por pai aquele que não conhece. Como vou chamar eu de pai alguém que não sei quem é? Então, se ele chamava, é porque ele entendia das leis de Deus e ele não quis cumprir. E ali, a Bíblia diz que ele lembrava dos 5 irmãos, sentia dores, falava, ouvia nítido e claro. Todos os seres humanos que morrem e descem ao inferno, eles ouvem nítido e claro e lembram do primeiro folheto que eles rasgaram por escárnio a Deus, e do primeiro crente que ele chamou de chato, por insistir que ele fosse salvo através de Cristo. Você está entendendo, igreja? O anjo nos levou a outro local. Você precisa entender como é feito o inferno. Ele é feito em partes separadas, como um corpo, cada um com uma função específica, amém? Digamos que o inferno fosse o mapa do Brasil. Cada pecado específico do inferno, ele tem uma localização. Manaus, Rio Grande do Sul, estão me entendendo? Em cada estado é um pecado. Olha só uma coisa: o Senhor me colocou no final da ladeira do inferno. Ele disse: eu quero que você fique e veja como entram as almas no inferno. Todo
Todo final de semana entra muita alma no inferno, pastora. Muita. Sexta-feira, meia-noite, abre-se a boca do inferno. Mas o restante dos dias, todos os dias, descem milhares de seres humanos ao inferno. De dia e de noite, nunca para de entrar alma. Todo tempo a boca é aberta e a multidão vem caindo em gritos. Diversas nacionalidades do mundo. Como você via as almas? Como um corpo espiritual. Amém? Como uma alma espiritual, não um corpo físico. A multidão vem descendo no final da ladeira. Eu fiquei no final da ladeira. A multidão vem descendo de diversas nacionalidades do mundo, em gritos. Alguns sabem que estão adentrando ao inferno. Outros não sabem que estão entrando ao inferno. Eles entram sem saber aonde estão, gritando como os outros estão, mas eles não sabem que estão descendo. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que descem ao inferno dessa forma, eles morreram de morte súbita, assassinato, parada cardiorrespiratória, acidente de trânsito, toda morte súbita, porque em frações de segundos eles abrem os olhos no inferno. Estão me entendendo? E eles não sabem que estão descendo a ladeira do inferno. A multidão vem descendo. Há um demônio gigante no meio da ladeira. Ele separa todas as almas. Para onde? Há uma fila organizada, porque o inferno é formado por hierarquia. Tudo ao seu lugar. Há um demônio-chefe que vem buscar as almas do inferno, do vale dos homossexuais, vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos desviados, vale dos suicidas e assim sucessivamente. A multidão está descendo e esse demônio separa. Esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti. Começa a fazer separação das almas. Cada demônio-chefe pega o seu montante e leva para a sua área específica de tortura. Estão me entendendo? Agora vamos adentrar as regiões de específica tortura das almas. O anjo me levou a um outro vale. Esse outro vale que ele me levou, existia a diversas formas. A Bíblia diz em Jó que quanto mais o inferno tem, mais ele se alarga para receber aqueles que o querem. No Antigo Testamento você vai entender que a Bíblia diz e relata como o inferno sendo o mundo dos mortos. Ele é um mundo, sim, é um mundo literal, um mundo gigante, apenas constituído de seres humanos e não de matéria. Amém? Quando chegamos nesse vale, eu vi um prato gigante, como um prato de sopa. No meio do prato de sopa havia um buraco que saiu fogo. Tinha uma cruz fincada no meio daquele buraco, como um prato de CD gigante, de 3 metros de comprimento. O fogo consome a cruz e há uma alma imobilizada na cruz. Os vermes comem a alma inteira por todos os lugares, mas na entrada de cada prato há uma fila organizada de demônios que entram no prato e tortura a alma da forma como eles querem e o tempo que eles querem. Quando eu adentrei ali, eu vi milhares de pessoas gritando o nome de Jesus, a misericórdia de Jesus e pedindo de Jesus uma oportunidade para voltar à terra. Só que elas estão presas em gritos, milhares de gritos. Quanto mais eu olhava, mais eu via uma grande multidão, toda em ordem, todos os demônios em fila, cada um para torturar uma quantia de pessoas, tanto para cá quanto para cá. Eu disse ao anjo, eu nunca fiquei sabendo, nem mesmo no satanismo, que existia cruzes no inferno. Ele disse, quando as almas morrem, que descem ao abismo, elas são entregues na mão do diabo e seus demônios. Então eles podem torturar a alma da forma como eles querem. Esse lugar em que você se encontra é o lugar em que estão pastores, líderes, missionários, diáconos, membros de igreja, falso profeta e todos aqueles que estavam dentro da casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Eles vêm a esse local. Eu disse, por que a cruz? Ele disse, porque os demônios fazem um escárnio do que foi a cruz do Calvário para Jesus. A diferença de Jesus para essas pessoas é que Jesus ficou horas e eles ficarão aqui até que Jesus venha julgar o mundo no trono branco. Então o mar dará aos mortos e o inferno dará o que neles tem em seu poder, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor. E então os livros serão abertos e o livro da vida. Aplauda Jesus. Estão me entendendo? A Bíblia diz assim, Deus
Deus deu o direito do homem nascer uma única vez, morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo. Mas há um tempo indeterminado para essas três coisas, porque o homem vive, digamos, há 30, 40 anos, depois vem a morte, a segunda morte, que é o inferno, e ali do inferno ao juízo há um tempo indeterminado, que ninguém sabe quanto é. Você está me entendendo, irmão? Então é muito sério. E ali, algumas pessoas questionam: biblicamente não existe pastor no inferno, biblicamente não tem falso profeta no inferno. Claro que tem, e foi dito pelo próprio Jesus. Ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, esse entrará no meu reino. Porque naqueles dias, se retratando ao juízo final do trono, ele diz: muitos vão dizer para mim, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, Senhor. E outros dirão: no teu nome eu ganhei vida, Senhor. E outros dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu evangelizei. Mas eu vos direi abertamente: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Quantos de nós estamos aptos a ouvir isso? Ninguém. Às vezes eu passo horas a fio, às vezes nem durmo, pensando: Deus, o que eu errei para não descer ao inferno? Sabe por quê? Porque duro será este dia em que nós, muitos da igreja, trabalhamos tanto e por poucas coisas desceremos ao inferno, por causa do orgulho, por causa do ódio, por causa da prepotência, por causa da picuinha, por causa de muitas coisas que estão dentro do corpo de Cristo e que não queremos mudar. E aí vem encontro, vem reencontro, vem santidade, vem mover, vem e continua a mesma coisa. O ódio, a ira, não é sentimento, é decisão. Eu sofri um estupro com 5 anos e eu não perdoava a pessoa que havia feito isso, porque através dessa pessoa, legiões de demônios tomaram conta da minha vida e mudou o curso da minha história. Mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aplauda Jesus. Mas como ao seu bel prazer. E ali ele dizia: Deus, se tu deixar eu voltar, vai ser diferente, Senhor. E o anjo calado, e eu observando ele sendo escarnecido pelo dinheiro que ele havia tirado. Dentro dessa classe de pastores estão os pastores que não honram missionários. E eu não estou falando de mim, querido, estou dando o recado de Deus. Ali há pessoas que não honram. Os pastores passam o ano inteiro ganhando o seu dízimo e a sua oferta. Quando o missionário vem, muitos dispensam na graça e na paz. E o pouco que poderia ter ido para ele num único dia, em 365 dias, ele remove para o seu bel prazer. Muitos fazem isso. E o Senhor disse: ai desses que não honra os meus, porque a quem honra, honra. Muitos missionários por aí deixam pai, deixa mãe, deixa filho, deixa casa, deixa emprego, deixa tudo para ir fazer aquilo que ninguém quer fazer, evangelizar no nome de Deus. E eu não estou falando pessoas que brincam de servir a Deus e de ser missionários, querido. Eu estou falando de missionários que servem a Deus, tanto no sol quanto na chuva. Aplauda Jesus por eles. Porque Deus não nos deixa parar. Motivos não nos falta, mas Deus não nos deixa. E por esse motivo ele desceu ao inferno. Fomos a outra cruz. Eu não preciso retornar e dizer que todos estão em chamas, amém? E ali estava um pastor em gritos, e o anjo disse: comece a anotar. Este homem era pastor dentro da casa de Deus, mas ele tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno, porque o prostituto não herdará a casa de Deus, porque Deus é santo.
A Bíblia diz em Pedro que sem santidade ninguém verá Ele. Não é sem carro, não é sem casa, não é com currículo, não é com diplomacia, não é com boa linguística, é sem santidade. Ninguém verá a Deus. Santidade é o passaporte, a chegada ao céu. Amém? E ali, querido, aquele homem tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus e ninguém sabia. A igreja sabia? Não, porque ninguém seguiria um prostituto. A mulher sabia? Não. Mas Deus sabia, porque Ele está presente em todos os lugares. Porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. E porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Fomos a outra cruz. Essa cruz estava de cabeça para baixo, havia uma pastora ali. E o anjo disse, os demônios prendiam a boca dela e torturavam ela.